Olá, 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 seja aí muito bem-vindo à nossa aula inédita sobre trabalho remoto. Então, aí nas últimas semanas a gente tem falado sobre uma série de temas, desde como aprender e como estudar da maneira adequada, como montar um perfil no LinkedIn, oratória, aprendizado de idiomas, soft skills, uso de celular, né, foco, concentração, enfim, uma série de temas e finalmente a gente vai ter chance de aplicar várias dessas coisas com algo mais concreto, com algo mais direto, que vai permitir você aí ganhar mais dinheiro a partir dessa modalidade de trabalho chamado trabalho remoto, né? Você trabalhar de casa prestando serviços aí, seja para o Brasil, seja para fora do Brasil, ganhando com isso e tendo mais liberdade para escolher como é que você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar, sem depender necessariamente de um emprego fixo, de um CLT, mas também, né, se você tem um ou se você quer manter, você também tem a possibilidade de usar o trabalho remoto como uma fonte de renda extra, tá certo? Então, eu só quis mencionar as últimas aulas que eu falei, porque talvez em alguma estratégia que eu vou trazer hoje para conseguir um trabalho, ou habilidades que são necessárias, você talvez tenha vontade de assistir alguma aula que eu já dei antes, mas não tem nenhum pré-requisito para entender o que eu vou falar aqui. Pode assistir até o final, eu tenho certeza que vai ter muito valor para você. E daí depois, se você quiser se aprofundar em algum dos temas, por exemplo, como aprender inglês, aí você assiste a aula sobre isso, né? Ou uma das estratégias que eu vou apresentar hoje é utilizando o LinkedIn. Então, aí você pode depois assistir a aula de como montar um perfil bom no LinkedIn, qualquer estratégia que você usa para formar conexões, para apresentar sua imagem profissional e tudo mais. Então, dados os avisos iniciais aí, lembrando também, esse mapa mental tá no link da descrição para você, então você não precisa anotar, mas se surgir alguma ideia, algum insight aí, assistindo, sinta-se à vontade também para você não se esquecer. Meu nome é Nicolas Esclante, caso você não me conheça, depois verifique os links da descrição e vamos direto aqui. Já falei um pouco sobre a motivação de você ter um trabalho remoto. Primeiro ponto, a liberdade. Você ter a liberdade de trabalhar com o que você quer, quando você quer e da forma que você quer. No emprego, a gente entra ali numa vaga muito específica e a gente tem que atender aquelas funções, aquelas demandas. Às vezes a gente não vai gostar disso, ou às vezes por necessidade, a gente está numa área que a gente não gosta, a gente está numa empresa que a gente não respeita, assim, né, claro, tem que respeitar e tal, mas, assim, às vezes o nosso trabalho vai estar ruim e você gostaria de fazer alguma outra coisa. Então, não estou falando para ninguém sair do emprego, não estou falando nada disso, né, vocês são adultos, tomem as decisões de vocês, mas talvez você goste muito de design e não trabalha com isso, não sabe como monetizar isso, e é uma coisa que você pode aprender a fazer e pode começar a fazer isso da sua casa, né, com o seu computador. Você pode entrar em contato com clientes, fechar projetos, fazer esses projetos e ser pago. Então, isso é uma possibilidade que nem sempre existia. Hoje, por conta da pandemia, por conta de tudo que aconteceu, assim, as empresas elas se viram se adaptando a esse modelo de ter os colaboradores trabalhando de casa e funcionou muito bem em vários casos, né? Aumentou a produtividade, reduziu custos da empresa por causa do espaço físico. Se não precisa de espaço físico, se precisa de menos espaço físico, economiza custos, então o lucro aumenta. E para os colaboradores pode ser bom também, né? Você trabalhar de casa, não ter que fazer commuta, todo dia 1 hora ali para chegar, 1 hora para voltar, às vezes mais, né, em grandes centros, não depender de transporte público, ou também não depender da geografia, você ter liberdade geográfica com o trabalho remoto. Então, digamos que você mora numa cidade pequena, sem muita oportunidade, sem as coisas que você gosta. O que você tem que fazer, ou teria que fazer antigamente? Se mudar para um grande centro, onde o custo de vida vai aumentar, onde vai ter mais competição, mais concorrência. Então, você teria que se mudar. Hoje em dia você não precisa, você pode ir da onde você mora, de onde você está hoje, com os equipamentos que você tem, com o seu computador, com o seu celular, começar a prestar serviços para o mundo inteiro. Então, essa é a primeira vantagem, a questão da liberdade, liberdade geográfica, liberdade de escolha do seu trabalho e a possível liberdade financeira também que isso vai proporcionar de você ganhar mais dinheiro mensalmente ou por projeto, né? E a segunda vantagem é você poder receber em dólar. Então, hoje é muito fácil você ser pago de fora do país, então você receber pagamento dos Estados Unidos, receber pagamento da Europa, sabe? Antigamente era muito complicado, era muito difícil. Hoje é muito rápido, né? Você consegue mandar uma conta em dólar para alguém dos Estados Unidos, a pessoa pagar na hora, o dinheiro já está disponível,
fazer a transferência para uma conta local, então ter a conversão para o real, e no dia seguinte ou no mesmo dia o dinheiro já cai na sua conta de banco. Tá? Então, isso era uma coisa que antigamente era difícil, hoje é possível, e a vantagem de receber numa moeda mais forte que o real é que nem sabe quando você quer comprar alguma coisa que não tem no Brasil, então tem que importar, e é caro porque está em dólar, e aí vai ter que converter e vai ter que pagar 4,80 vezes, ou pagar 5 vezes, né, dependendo do valor do dólar. Então, é o efeito inverso. Você ser pago em dólar, então você vai converter isso para real e vai ser baseado no custo de vida do Brasil, que é menor também, né, que nesses países que é a moeda mais forte. Então, a remuneração ela vai ser geralmente baseada no local da pessoa que ela está te pagando, ou, claro, né, tem uns truques aí, tem pessoas que vão querer pagar menos do que o serviço, do que ela poderia pagar no país dela, mas ainda assim é uma troca vantajosa para a pessoa que está recebendo. Então, isso acontece muito. Eu vou explicar esses detalhes um pouco depois, mas você não precisa ficar preso a valores baixos, tá? E os valores tendem a ser maiores porque a moeda é mais forte. Certo. Então, qual é a escolha que você tem nesse momento? A escolha é se você vai querer perseguir o trabalho remoto de alguma forma, ou se você vai melhorar a forma que você está prestando o trabalho remoto. Essa aula serve para isso também. E se você escutou aqui, até aqui, eu imagino que sim, eu imagino que você vê as vantagens, se você quer saber dos perigos, você quer saber como que você pode fazer isso e realmente ganhar mais e ter mais liberdade. Então, recapitulando, o trabalho remoto pode ser tanto uma fonte de renda extra a partir de projetos, ou pode ser um trabalho de tempo integral, se assim você desejar ou se você precisar, tá bom? Então, a primeira escolha é se você vai perseguir isso. A segunda escolha é qual área que você vai trabalhar e qual estratégia que você vai ter. Então, eu não recomendo você atirar para todos os lados. É preferível você escolher uma área que você se sente confortável trabalhando, que você gosta, que tenha demanda de mercado, né? Então, o valor do seu serviço, ele não vai estar no trabalho e no esforço que você gasta, mas na demanda de mercado que tem por aquilo. Então, eu posso me esforçar muito, eu posso ir para a praia, pegar uma pá, ficar o dia inteiro cavando buraco na praia. Nossa, eu vou ficar exausto assim de tanto cavar lá. Imagina aquela areia, aquele sol, ficar com sede, eu vou ficar cavando o dia inteiro lá. Ninguém vai me pagar nada para fazer aquilo lá, porque cavar areia na praia não tem valor nenhum. Então não é a quantidade de esforço, não é a quantidade de tempo que você gasta, mas é você fazer um serviço que ele é valioso para outra pessoa, a ponto que ela está disposta a pagar para isso. Então isso vai influenciar a escolha da área, vai influenciar a escolha do tipo de serviço que você vai fazer. E aí é interessante você buscar e se qualificar em serviços que vão te pagar mais por hora, por projeto, por mês, tá? Então aqui eu trouxe exemplos de algumas dessas áreas que eu vejo hoje com bastante procura de profissional e com um serviço sendo bem remunerado em relação ao tempo gasto, mas claro que você vai ter que aprender, então depois tem a sessão de aprendizado ali. E aí depois a gente vai ver os melhores sites para você encontrar esses serviços e ser contratado, ser escolhido para fazer um projeto de uma dessas áreas que você vai escolher. E é melhor ter uma área só, porque aí você vai conseguir aprender cada vez mais sobre ela, construir um portfólio cada vez melhor de uma área específica, ao invés de você atirar para vários lados e não chegar em lugar nenhum. Então aqui só alguns exemplos, talvez tenha mais que eu não tenha me lembrado. Então me fale se você acha que tem alguma outra área com potencial. E é claro que tem, né, pessoal, mas aqui exemplos bons. Design, então você produzir artes, produzir posts de mídia social, produzir logos, identidade visual, escolha de fontes, tipografia, todo esse tipo de coisa é bem valioso, tem bastante procura. Outra, copywriting, então a famosa escrita persuasiva, né? Você fazer anúncios, você escrever ou montar páginas de vendas, você trabalhar com convencimento, trabalhar com vendas, algo que está em bastante demanda e que tem poucos profissionais assim, recebendo bastante e bastante gente aprendendo. Então vale a pena estudar isso aí se você tiver interesse. Tráfego pago. Então, sabe quando você vê um anúncio no Instagram, no YouTube, ou quando você faz uma pesquisa do Google, por exemplo, aquilo lá são pessoas que fazem, elas criam essas campanhas publicitárias, escolhem os públicos, né, que vão receber aquilo lá, os públicos alvos daquilo lá, com base na descrição que eles escolhem.
e eles são pagos para fazer isso por empresas, por pessoas querendo divulgar algum produto, querendo divulgar algum evento, e não é todo mundo que sabe fazer isso, né? É um conhecimento que você tem que aprender como fazer essas campanhas, é algo que é valioso você saber fazer. E outra, programação. Estava conversando com um amigo meu esses dias que trabalha nessa área, com desenvolvimento de aplicativos para mobile, né? E ele falou, e ele entende também dessa área de programação e desenvolvimento como um todo. E ele falou que ele estava lendo uma pesquisa para a área de TI, tecnologia e informação, né? Tinha um dado lá que precisaria de mais 6 funcionários para cada vaga. Para cada vaga. É como se fosse assim, 6 vagas por candidato qualificado. Então está sobrando vagas, né? Só que é claro, né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir lá e pegar aquela vaga, você tem que saber aquilo lá que exige. Então é um campo que está crescendo muito, a gente precisa cada vez mais de programadores. Sabe quando antigamente tinha muita demanda por datilografia, máquina de escrever, você saber usar aquilo lá? Não era todo mundo que sabia, né? Tu tinha que fazer um curso, tinha que entender como operar aquela máquina. Programação é parecido hoje, é claro que é mais complexo, né? Só que é parecido, tem muita demanda por aquilo lá e isso vai continuar por muito, 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 muito tempo, pela sua carreira inteira. É um campo que ele sempre evolui, sempre tem coisa nova para aprender e é algo muito valioso. Então, programação fica aí como uma opção para você. E qual estratégia que você vai adotar para ter sucesso em alguma dessas áreas? Ou outra área que você enxerga que existe demanda do mercado, que você tem uma certa afinidade para fazer e que vai ser bem pago por isso, né? Então tem mais de uma categoria de freelancing ou mais de uma categoria assim de trabalho remoto. E a que eu trouxe aqui, elas são um pouco mais assim procuradas e valiosas, assim, né? Você vai ser mais bem remunerado. E da onde que eu tirei essas coisas de trabalho remoto, né? Qual que é a minha experiência com essa área? Quando eu esqueci de falar isso aqui, mas esse é um bom momento para trazer essa informação também. Quando eu tinha 15 anos, então 7, 8 anos atrás já, eu comecei a trabalhar como freelancer, né? Então eu ia para a internet, procurava serviços que existiam, eu aplicava e a pessoa me contratava. Então eu comecei com escrita técnica e criativa em inglês e português. Então eu escrevia textos para blog, textos assim, geralmente para blog, né? Geralmente para sites da internet, assim. Fazia texto lá sobre vários assuntos, então, cultura pop, lista de livros, lista de, sei lá, clipes da década de 90, fazer coisas assim. Trabalhei com tradução também e existiam serviços mais simples, então, aparecer com 50 sugestões de nome para uma empresa que a pessoa estava criando, sabe? Eu fazia esse tipo de coisa. Eu era geralmente pago em dólar quando eu atendia clientes de fora do Brasil. Quando eram clientes do Brasil, eu era pago em real e eu vou falar os sites que eu uso e usava depois. Então eu comecei aí, então com 15, 16 anos eu comprava meus joguinhos lá, comprava, pagava algumas das minhas coisas com aquele trabalho lá, era pago em dólar, então eu recebia 15 dólares por artigo, que naquela época dava 60 reais e, né, com essa idade, 60 reais era massa, assim, enfim, para um artigo, né? Hoje eu trabalho como tutor de cálculo e física, então eu dou aula 3 vezes por semana para um estudante do ensino médio lá dos Estados Unidos. Ajudo ele, ensino, explico, tiro dúvidas. Uma sessão de 1 hora, sou pago, né? Logo depois da sessão eu já sou pago. E eu também estou trabalhando como job seeker, né? Ou como gerente de talentos, assim, atualmente para um cliente. Então eu estou ajudando ele a achar um trabalho remoto na área de saúde, de inovação de produtos na área de saúde lá fora do Brasil. Então eu estou ajudando ele nesse processo de contratação. Recebo um valor fixo mensal para despender o meu tempo, mas no momento que ele for contratado, eu vou receber 80% do primeiro salário dele, parcelado, né? Claro, em 3, 4 vezes ali, para ele não me dar 80% da primeira coisa que ele receber de uma tacada só. Então isso é um estímulo ao resultado. Então, se eu achar uma vaga para ele de, por exemplo, 10 mil dólares por mês, que existe lá fora, né? Ele já é de nível sênior, então tem bastante experiência de mercado. 10 dólares por mês, 80%, 8 mil dólares. Eu ia ter ali, em alguns meses, parcelando, um total de 30 mil, 40 mil reais nessa tacada. Então, é o tipo de coisa que dá para fazer e são o tipo de vaga que existe lá fora também em dólar, né? Tem muita vaga muito bem remunerada e que as pessoas não sabem, elas não conhecem essa possibilidade, elas não entendem.
Então, um ponto importante aqui, falando de trabalho remoto e falando de trabalho, é que a sua impressão sobre o mercado, o que você acha sobre o mercado de trabalho, não é a realidade, não é o mercado, é a sua impressão. Então, muitas vezes a gente acha que o mercado de trabalho é muito competitivo, que há muita concorrência, que as remunerações são baixas, que há muitas pessoas desempregadas, e é claro que essas coisas são verdades, ou parte dessas coisas são verdades, mas você está focando na coisa errada, na coisa que não te vai levar a lugar nenhum. Então, a verdade é que quando você aprende a procurar, quando você enxerga e está olhando nos lugares certos, você vê que tem um monte de empresa crescendo muito, empresas aumentando muito o número de clientes, empresas aumentando muito o número de contratações que elas fazem, remunerações subindo em diversas áreas. Então, né, porque você começou a procurar no lugar certo e você viu que está cheio de oportunidade. Então, essa mentalidade de escassez, ela é tóxica, ela é muito, muito negativa, ela vai te paralisar e ela vai te manter no mesmo nível o resto da sua vida. Você vai ficar uma constante ao invés de você crescer. Então, né, crescer no que você sabe fazer, crescer enquanto que você ganha, isso tudo é ótimo. Tenham vontade de ter mais, de fazer mais, de servir melhor, de entregar mais. Tudo isso aqui vai fazer diferença. Então, a estratégia vai ser com base na área que você vai ter e vai ter base nessa parte de prospecção, de tudo mais, que eu também vou ajudar vocês nas próximas aulas. Mas comece entendendo que há uma abundância aí de oportunidades, existem muitas oportunidades, você precisa procurar elas, e se tu não acha, crie oportunidades, né? Resolva problemas, ajude as pessoas com coisas que elas precisam e não sabem resolver. Então, continuando nessa linha, e as próximas aulas vão ajudar também, mas você precisa, na sua rotina, adotar uma rotina de aprendizado, de especialização. Então, pensa sinceramente, com base nas suas aspirações profissionais, com base no que você quer fazer, se você estudou a quantidade de tempo suficiente nos últimos 7 dias. Para o que você quer fazer lá na frente, para o que você quer estar fazendo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Pensando aí numa escala de décadas, porque você vai viver por décadas ainda. Você aprendeu o suficiente nesses últimos 7 dias? Né? Então, esse balde de água fria aí é do livro Aprendendo a Estudar, do Cláudio de Moura Castro, mas é só para você entender a importância disso, porque a maioria das pessoas, elas não estudam, elas não levam isso a sério, e elas só ficam reclamando, reclamando, reclamando no mesmo lugar. Então, eu não quero que você faça isso aí também, porque isso aí não ajuda. Então, é importante você entender o aprendizado como parte da sua rotina. Né? Não precisa de muito, pessoal. Você dedicar estudar de 1 a 2 horas por dia, pode ser dia da semana só. Então, de segunda a sexta, você acordar um pouco mais cedo e estudar 1 horinha ali de programação, prática escrita, fazer design, aprender a fazer essas coisas. Isso vai aumentar muito o seu valor de mercado. Então, é tudo bem começar com aquelas atividades que eu falei antes. Tradução, sabe, serviços mais simples, que tem mais demanda. Só que se você só fizer aquilo lá, você sempre vai receber aquela remuneração lá. Porque são, sim, áreas mais concorridas, mais competitivas. Quando isso acontece, o valor do serviço baixa. Quando você vai para áreas com mais oportunidade, com menos pessoas qualificadas, aquele serviço é mais valioso, né? É oferta e demanda. Então, entenda que você precisa afiar o machado, você precisa ficar melhor, você precisa saber fazer coisas novas, você precisa ser mais eficiente, e tudo isso vem do estudo, vem da prática. Então, o estudo não é só teoria, não é só ficar lendo livro, mas é fazer cursos práticos, aprender a mexer em software, aprender a programar, sabe? Aprenda, aprenda, faça. Você não vai saber se você não fizer aquilo lá. Você nunca vai ser contratado como programador se você nunca escreveu o código. Então, escreva código, comece a aprender, comece a fazer os exercícios dos cursos. Dedique um pouco de tempo na sua rotina. Então, você não vai mudar totalmente a sua rotina, né? A não ser que você está totalmente preguiçoso. Mas se você já tem alguma coisa ali que você está fazendo, já tem faculdade, por exemplo. Legal, estuda as matérias da faculdade. Mas acorda 1 hora mais cedo e aprende alguma coisa por fora também. Alguma coisa que seus colegas já sabem fazer e que você não sabe, ou alguma coisa que eles não sabem fazer e que você sabendo fazer, vai ser mais valioso o seu serviço, você vai ganhar mais, isso é ótimo. Então, busque, né? Tenha essa ambição, não no sentido negativo, mas essa garra ali de fazer mais e de ganhar mais dinheiro. Então, você pode estudar online. Aqui tem uma série de aulas, não de aulas, de plataformas de estudo para diversas áreas. Então,
procure aí com base no que você precisa aprender. Udemy, muito legal para programação, aprender qualquer linguagem, aprender teoria mais geral, assim, também sobre programação, mas principalmente aprender a programar. Tem coisa de design, tem coisa de edição de vídeo, de marketing. Na Udemy, os cursos são baratos e eles fazem promoções relâmpago muito baratas. Então, eu lembro que eu comprei um curso de programação full stack, muito, muito bom, por R$ 21, de um professor lá de fora. Então, ele é professor de bootcamp, baita programador, curso do Code Steel. Então, curso de full stack dele por R$ 21 é ridículo aquilo lá, né? Você fazendo aquele curso lá e procurando emprego, trabalhando com aquilo lá, um investimento de R$ 21, você dedicando 6 meses para aprender aquilo lá. Então, por 6 meses, por exemplo, você estudando 1 hora por dia daquele curso, cara, você consegue achar uma vaga ali, começar a ganhar uns R$ 3.000. Cara, que retorno de investimento é esse de você pagar R$ 21, ficar 6 meses fazendo ali, se dedicar, eu não estou dizendo que é fácil, e ganhar R$ 3.000 6 meses depois, quando a maioria das pessoas, né, se você olhar, tá ali no salário mínimo e tal. Então, falando coisas mais polêmicas, mas só para vocês enxergarem essas possibilidades, tá? Não estou dizendo que é ruim ganhar menos, tal, mas busque ganhar mais, e esse é um dos caminhos. edX e Coursera são mais de nível acadêmico, mas são cursos muito bons, muito de qualificação profissional, então cursos mais avançados, por exemplo, de inteligência artificial, machine learning, de qualquer área, das biológicas, de materiais de engenharia, simulação, assim, cursos mais de nível superior mesmo, mas muito, muito bons para nível de carreira, para você construir a sua carreira. Outra, né, indicações. Então, dependendo da sua área, você procurar indicações de cursos, indicações de sites com pessoas que trabalham naquela área e, e aprenderam por o que elas vão recomendar para você. Então, siga as recomendações, confie nas pessoas que têm experiência, que elas fazem o que você quer aprender a fazer, o que você quer fazer. Confie nessas pessoas, porque elas vivem isso diretamente, a realidade que você quer, elas vivem diretamente, então confie nessas pessoas. Outra opção aqui, Skillshare, diversos cursos, né? Curso de produtividade, curso de gestão, curso de design gráfico, curso de pintura, que é uma coisa que você pode monetizar também, curso de ilustração, então você aprender a fazer ilustrações e, e aceitar trabalhos por comissão, por exemplo. Então, a pessoa pede, faz um desenho, sei lá, do meu cachorro, da minha família, e você vai lá e faz e você paga por isso. Outra opção, um novo mercado, para você aprender de mídia social, de marketing, copywriting, você aprender sobre esse meio dos serviços digitais, dos produtos digitais. São diversos cursos que eles têm lá na plataforma deles. E, estamos encaminhando para o final já, quais são os melhores sites para você procurar serviço, oferecer serviço, fazer prospecção. Vamos lá. Então, aqui eu dividi meio por área, assim, só para ficar organizadinho. São mais ou menos uns 10 sites. Primeiros sites: LinkedIn, Glassdoor, Indeed. Todos esses sites, eles têm um listão, assim, classificados de vagas. Então, você pode pesquisar por vagas, por área, por localização, por descrição da vaga. Então, eu quero trabalhar como designer, eu quero trabalhar como desenvolvedor de produto, como júnior de não sei o que lá, como no RH. Você consegue filtrar por esses termos, ou esses próprios sites conseguem te recomendar vagas com base, por exemplo, no seu perfil, com base nas habilidades que você listou que você tem. Então, eu recomendo bastante. Dá para achar projetos por aí, para você fazer um projeto só, mas eles são mais usados para emprego mesmo. Então, o emprego ele pode ser físico, presencial, mas eles também têm modalidade de trabalho remoto, que eles te chamam e você começa a trabalhar de casa, um trabalho totalmente digital, assim, pelo seu computador. Então, não precisa ir para a firma e para a empresa conhecer. Apesar que pode ser legal fazer isso também, né? Outros sites mais voltados para desenvolvedores: OTA, Remote OK e Crossover. Então, eles são sites assim para quem trabalha com programação, eu recomendo. Todos eles são em dólar, tá? Então, eles não têm empresas do Brasil, mas tem empresas do mundo inteiro e tem empresas globais que contratam no mundo inteiro. Então, o OTA você coloca se você é junior, se você já é sênior, você coloca lá a sua experiência, ele vai te sugerir empresas, você aplica por lá mesmo e vai ter descrição da empresa, vai ter descrição do que você precisa saber. É legal você consultar lá. O Remote OK é mais para projeto.
Então ele vai ter lá classificados de preciso de alguém para fazer um site, pago tanto, desenvolvedor de Java, pago tanto, desenvolvedor React, pago tanto, JavaScript, pago tanto, várias vagas, vários tipos de Product Manager, Senior Developer, um monte de coisa. Lá dê uma olhada. O crossover mais focado no top 1% assim, dos profissionais. Então, é um site que tem mais, tem teste de cognição, teste de inglês, de você conseguir repetir frases, de você entender sentenças, etc, etc, etc. Então, um pouquinho mais chatinho, só que remunerações muito, muito altas em dólar, então realmente altas, assim, faixa de 100 mil dólares ano, 120 mil dólares ano para mais, assim. Então, é bem bacana. Aqui é mais para freela, com exceção desse último que eu explico daqui a pouquinho. Então, para você procurar projetos, então você bota lá, para tutoria, para ensinar alguma coisa, para programação, para desenvolvimento de site, para design. Você pesquisa nesses sites e você encontra. Upwork é o site que eu usava quando eu procurava clientes de tradução, ou de tutoria, ou de escrita. Fiverr, mais para você oferecer serviço de designer, ou, ao contrário, procurar designers. Workana, muito parecido com o Upwork, mas é um site brasileiro. O jobexpresso.com, focado em trabalho remoto e tem vagas de diversas áreas, incluindo RH, incluindo várias outras, então vai dando uma olhada. E o Remote, que é só para a gente fechar a aula aqui. Então, ele é um serviço, é uma plataforma focada em resolver a parte burocrática de contratações no exterior. Então, para 190 países, se eu não me engano, eles cuidam de toda a parte burocrática de contratação. Então, às vezes, o pessoal do RH tem medo de contratar alguém de outro país por causa de questões legais, por causa de medo de leis trabalhistas, esse tipo de coisa, ou por causa dos impostos, né, como é que funcionam os impostos e tal. O Remote, ele resolve isso, então é algo que o empregador vai usar, não é algo que você, procurando um trabalho remoto, vai utilizar, mas se você quiser empregar alguém de outro país, você pode usar esse serviço aqui, tem condições bem legais, não tem patrocínio de nenhum desses daqui, tá? Então eu estou recomendando porque é bom, para você saber que tem essa possibilidade de você trabalhar com pessoas do mundo inteiro e eles cuidarem da parte logística e burocrática. Pessoal, espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente vai continuar nas próximas semanas a falar sobre isso e também vão ter versões atualizadas de aulas que eu já dei anteriormente, então versões mais reduzidas, mais curtas, mais direto ao ponto. Meu nome é Nicolas Esquilante, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Verifique os links da descrição e clica no gostei. Abraço e até mais.